Nós somos alunos de Engenharia Elétrica da PUC Goiás, da disciplina Fenômenos de Transportes, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre unidades de medidas. Meu nome é Kessia Rocha. Eu sou Gabriel Igreja. Eu sou Thomas Hudson. E esse é para vocês o nosso trabalho de unidade de medidas. Fenômenos de transporte, unidades de medida. Para a gente conseguir ter um entendimento do que é uma unidade de medida e começar a falar sobre as suas variações, metros, segundo, todo esse tipo de coisa que todo mundo já está cansado de saber, nós temos que entender primeiramente o que é uma unidade de medida. Unidade de medida nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo, baseado numa necessidade dos povos. Esses povos tinham necessidade de contabilizar as suas grandezas, como o tamanho de algo, o peso de algo. Um exemplo que nós temos é: esse porco é grande? Eu quero vender um porco. Só que se eu não tenho nenhuma unidade de medida, eu não sei o quão grande ele é e o quão relevante ele é comparado a outras coisas. Para resolver essa situação, os povos antigos comparavam essa grandeza que eles queriam medir com algo factível para eles, comparando com palmas, polegadas, passos. Esse tipo de medida gerava muitos problemas, porque o palmo de cada pessoa é diferente. Então, nós tínhamos aberrações como, por exemplo, a unidade de medida cúbico, que não tem nada a ver com volume conhecido atualmente. Essa medida cúbico nasceu 2.000 anos antes de Cristo. Ela era uma medida de distância baseada na distância do cotovelo até a ponta do dedo do faraó. O faraó mudava, a medida mudava. Agora, atente-se aos problemas que isso causava, né? Hoje em dia, nós ainda utilizamos medidas baseadas em parte de corpo, que não são padrões para todo mundo. Mas, como nós atuamos com o padrão internacional atualmente, acaba que as medidas baseadas em polegadas, em jardas, que é a distância da ponta do nariz até a ponta do dedo, atualmente não é mais uma medida aleatória baseada em nada, é uma medida fixa e irreajustável. Mas como pode existir na natureza uma medida fixa e irreajustável? Quem me garante que essa régua tem 30 centímetros? Eu posso ter essa régua de 30 centímetros, mas chegar um cara de outra cidade com outra régua de 30 centímetros e as duas serem diferentes. Como que se resolve esse tipo de problema? Atualmente, a métrica moderna trabalha com unidades de medida baseada em fenômenos físicos e da natureza que não sofrem alteração. Então, o que me garante que 30 centímetros é 30 centímetros é a velocidade da luz. A velocidade da luz é um valor fixo e reajustável, ela não altera na natureza, ela é sempre 300 milhões de quilômetros por segundo ou algo do tipo. Então, o tempo gasto para essa velocidade da luz alcançar uma certa distância é que determina o que é 1 metro e o que é as suas derivações de metro, os centímetros, os quilômetros e assim por diante. No quesito de tempo, nós temos tempos que são fixos na natureza, como por exemplo o decaimento radioativo. O decaimento radioativo de certos átomos demora sempre o mesmo tempo para acontecer. Então, baseado no tempo que esse átomo demora para decair, a gente consegue ter uma medida de tempo. Agora fiquem com os tipos de grandeza e suas medidas. Então, galera, vamos lá. Falando sobre o comprimento. O que é o comprimento? O comprimento nada mais é do que a extensão de algo considerado de uma extremidade à outra. Como assim? Comprimento da ponta dessa folha até o final dessa folha. Então, nós temos as unidades de medidas para calcular esse comprimento. As unidades mais conhecidas, centímetro e metro. Mas aí tem o tal do inglês, que quer ser diferente, e usa o FT, no caso, pés, que a gente conhece bastante dos aviões. Temos também a outra grandeza, a massa. O que seria a massa? Seu peso? Não.
Seu peso é diferente da massa. O seu peso varia conforme a gravidade que você esteja. Já a massa é a quantidade de matéria presente no seu corpo, ou em qualquer corpo de qualquer coisa. Por exemplo, a quantidade de matéria presente neste canetão. A unidade de medida mais conhecida de massa é o grama, e utilizamos internacionalmente também o quilograma, que no caso seria 1000 gramas, lógico. Temos também o sistema técnico, o UTM. O que seria esse UTM? O UTM seria nada mais, nada menos do que 9,81 kg. E o inglês diferentão de novo, usando a libra-massa. E mais uma grandeza bastante conhecida, mas difícil de explicar, é o tempo. A gente nem tenta explicar o tempo. Mas, dando uma explicação não explicada de tempo, nós temos que é a duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Correto? Não sei, também não entendi. Vamos lá então. Mas para unidade de tempo nós temos o segundo. Nem o inglês não conseguiu ser diferentão e fazer algo diferente do segundo. E então nós começamos com as grandezas variáveis das grandezas primárias, que no caso são a velocidade, a vazão, a força e a pressão. As grandezas primárias, como eu acabei de falar, são o comprimento, a massa e o tempo. E derivadas delas nós temos, primeiramente, a velocidade, que é nada mais, nada menos do que comprimento por unidade de tempo, ou seja, o tempo que você leva para percorrer de um lado da folha até o outro lado da folha. O tempo que você leva a percorrer este comprimento, dado para nós no sistema CGS, centímetros, gramas e segundos, por centímetros por segundo. No sistema internacional, como metros por segundo. E no sistema inglês, diferentão, pés por segundo. Mas claro, cara, se você quiser inventar uma nova forma de medir essas coisas, pode inventar. Ninguém está te pedindo de fazer nada. Eu vou falar o que é a temperatura. Bom, a temperatura é o nível de agitação das moléculas. Ou seja, quanto mais agitadas estão essas moléculas presentes no corpo e tal, maior é a temperatura do corpo. Bom, aqui no Brasil, a gente mede a temperatura em Celsius, mas no sistema internacional, ela é medida em Kelvin. Bom, agora eu vou falar o que é a vazão. A vazão é o volume de determinado fluido que passa por uma determinada seção de um conduto livre. Ou seja, a gente tem, por exemplo, esse canetão, só que vazio. O volume que passa de fluido dentro desse canetão é a vazão. A vazão, ela é medida ela, no caso, então, é o volume por um determinado tempo. Logo, a sua unidade de medida vai ser, no internacional, metro cúbico por segundo. No técnico, eu tenho metro cúbico por segundo também. E no inglês, eu tenho FT ao cubo por segundo. Agora eu vou falar o que é força, que é uma grandeza muito, muito difícil de ser definida. Mas vamos tentar. A força é uma grandeza que atua sobre um corpo de certa massa e acaba por provocar um efeito. Quando a gente olha pelas unidades de medida, a gente pode ver que a força é grama vezes centímetro por segundo ao quadrado. Daí a gente pode tirar uma definição muito mais clara, que é a massa vezes a aceleração. Ou seja, isso daqui que eu faço, mover o canetão com uma determinada aceleração, como ele tem uma massa, isso é uma força que eu faço. E agora eu vou tentar definir, eu vou falar o que é pressão. Pressão é a força aplicada perpendicularmente sobre uma superfície e área da superfície. Mas um exemplo de pressão. Quando você vai lá encher o pneu do seu carro, você coloca ar. Esse ar exerce uma pressão dentro do pneu, nas paredes do pneu. E aí então nós temos a seguinte tabelinha para você. A tabela com todas as nossas definições de unidades para medir
todas as grandezas. No caso que você ficou na dúvida sobre o que era um pondal é 1 libra-força por segundo quadrado. A pressão, no caso, seria a força sobre a área, que no caso do sistema inglês é dada em Ft quadrado. No caso do sistema internacional é dada em metros quadrados. Aqui nós temos para você a diferença de cada um dos sistemas. Temos o sistema CGS, que no caso seria centímetros, gramas, segundo, onde comprimento é centímetro, massa grama e tempo segundo, e todos os outros, velocidade, vazão, força, pressão, são derivados, e a temperatura, Kelvin. Temos o sistema internacional. Temos o sistema técnico, onde o comprimento é medido em metros, a massa em quilograma e o tempo em segundo, e todos os outros, velocidade, vazão, força e pressão, são derivados. E o Newton é dado por massa vezes aceleração. Newton, no caso, seria a força. E aqui nós temos o sistema técnico, que nós temos as medidas metro, UTM, segundo. Só para relembrar, um UTM equivale a 9,81 quilogramas. E por último nós temos aqui o diferentão do inglês. Nós temos pés, utilizado principalmente para medir a altura de aviões, libra, utilizado principalmente para calcular a quantidade de massa de ar em um pneu, e o tempo segundo. Todos os outros são derivados desse. E o pondal, só relembrando, é a força libra por pés por segundo ao quadrado sobre a área, que é dada em Ft quadrado. E, mais uma vez, sendo diferentão, o inglês tem o Rankine como sua medida de temperatura, que nem eles mesmos utilizam. Bom, só para finalizar, aqui, se a gente sabe o que é o comprimento, a massa e o tempo, a gente pode deduzir o que são as outras coisas, porque pelas unidades a gente pode ter uma noção do que é cada coisa. Por exemplo, são derivadas. Todas são derivadas no caso. Por exemplo, a velocidade. Eu tenho que é um comprimento percorrido em um determinado tempo. A vazão é um volume percorrido em um tempo. Bom, o nosso vídeo foi esse. Valeu, galerinha, esse foi o nosso vídeo de unidades de medidas. Se você gostou, não esquece de dar um clique no like, dar um clique no gostei aí. Se a gente passar de 500 likes, vamos passar de ano, tá ligado? É isso aí, o desafio tá lançado, hein? 500 likes pra gente passar de ano. Valeu, galera, tchau.